para Piracicaba aos 15 anos. E com 18 para 19 anos, como eu estava muito perturbado, eu iniciei a minha atividade no dia 24 de dezembro de 49. E eu comecei a frequentar aqui a casa mais ou menos acho que mais de 50 anos. 54, por aí. Eu conheço o Espiritismo já faz uns 30 anos, mais ou menos, que eu frequento a casa, porque eu conheci a doutrina frequentando aqui. No início, quando eu vim para cá, a primeira vez para conhecer, que eu tinha lido um livro, achei interessante. Daí eu vim um domingo, sentei lá na frente, daí veio um moço e me convidou para ir na mocidade. Eu fui. Entrei numa sala cheia de adolescentes, eu já não era mais adolescente. E eles estavam estudando o livro dos Espíritos. E nunca mais saí. Eu frequento a casa quando fazia evangelização, depois eu parei por um bom tempo e voltei em 2015 fazendo o EAD. Eu comecei a frequentar a casa desde sempre, antes de poder até mesmo falar ou andar. Eu frequento com os meus pais. Houveram períodos em que eu deixei de vir, depois voltei, mas já mais ou menos uns 2 anos, 3, eu tenho frequentado só essa casa na mocidade e agora no EAD. Eu frequento a União Espírita desde 1980, porque eu comecei na Fora da Caridade com o Xadá a conhecer o Espiritismo, a estudar o Espiritismo, o Evangelho. Aí depois fui tomando gosto da coisa, gostando do que a gente tinha. E aí a minha mediunidade, embora eu já tenha mediunidade desde criança, eu conversava com o Espírito, não sabia por quê. Então aí depois já foi se abrindo a minha cabeça a respeito do que eu estudava, do que eu lia, né? E eu comecei a ir à União por conta da mediunidade, que até então não sabia. Eu via os espíritos puxavam a minha coberta, puxavam o meu cabelo, e aí começou o desdobramento natural. Aí eu me apavorei. Um espírito que queria ter sido fecundado perdeu a corrida comigo. Esse espírito me seguiu durante a minha mocidade e minha vida até eu ficar muito envolvido, muito perturbado, a ponto de não conversar com ninguém em casa. As minhas refeições eram separadas, porque se eu sentasse junto com as minhas irmãs, eu começava a chorar e não conseguia comer. Então essa atividade foi muito dolorosa para mim. E por isso, uma das minhas irmãs, que já frequentava a União Espírita Piracicaba para levar as crianças dela, levou o doutor Amazari e a família dele para fazer um trabalho mediúnico em casa. Eu comecei ali. Vim para o Espiritismo por um espírito que se mostrava, se incorporava em São Pedro. E meu pai frequentava esse grupo. Ele dizia que eu entrasse no frequentar o Espiritismo porque a minha prova ia ser muito violenta e eu não ia suportar. Então, eu obedeci primeiras vezes, comecei a dar volta aqui, tinha vergonha de entrar, mas quando eu consegui parar aquela porta, nunca mais deixei. Não, minha família é católica, eu sempre fui católica,
Cheguei inclusive a trabalhar com catequese, mas aí quando entrei para a faculdade a gente passa assim por um período de, como se diz, de questionamentos e se afasta de tudo. Eu estava bem afastada de tudo. Foi aí que eu comecei a ler e achei interessante. Então, daí eu vi, me identifiquei, amei, fiquei maravilhada, porque no começo a gente fica, né, e fala para um, e fala para outro. E eu acabei vindo e... Minha família foi católica, né, por parte da minha mãe, por parte de pai. Só que por parte da minha mãe, a minha avó mudou de religião e veio a ser espírita, né. E minha mãe sempre daí foi espírita e eu desde pequeno até hoje eu sou espírita, graças a Deus, é uma religião muito boa. Tanto meu pai quanto a minha mãe, ambos se tornaram espíritas já adultos, porém antes de eu nascer. Então eu com sorte nasci em berço espírita, por assim dizer. E desde então nunca acho que troquei de crença nem nada do tipo. De repente, precisei ir para a União Espírita. A Dina me pegou pela mão, eu falei, eu tenho muito medo. Nossa, meus pais achavam que estava traindo a doutrina. E fui para a União Espírita receber passe. A Dina ficou junto de mim. E veio, aquela época, a dona Nair, a médium, eu recebia o doutor Cesário Mota, disse, a senhora tem tudo para ser uma excelente médium, todavia precisa estudar. Falei, mas nem falei, não falei nada. Falei, só dá para mim, não tenho estudar o quê? Não vou estudar, não, venho aqui. E fui assim, era paz. Aí me firmei. Por quê? Um dia passando pela igreja, eu não tive vontade de entrar e orar. Falei, a minha ficha caiu. Agora é só União Espírita, foi em 60. 58 anos que eu estou lá. Era muito difícil. Era difícil porque muitas pessoas falavam que era religião de diabo, religião de não sei do quê, era muita, assim, como posso explicar para você? Uma coisa muito errada, né? Que eles confundem as religiões, sabe? Porque tem diversas categorias de religião espírita. Então eles confundiam o espiritismo kardecista, de mesa branca, como era chamado, com outras coisas, que matava animais, que tinha uma coisa muito feia, então automaticamente era diabo. Até hoje ainda nós temos pessoas que falam, você é espírita, você trabalha com o diabo, é ou não é? Muitas pessoas, quando ouviam você na rua, mudavam de calçada. Eu tive isso há muito tempo, né? Você via lá ali no espírita, a pessoa desviava para não encontrar com o espírita, porque tinha medo do espírito. Traz bastante críticas das outras pessoas também, que elas criticam bastante, mas também elas perguntam bastante sobre a minha religião e falam se é isso daqui, se é aquilo. Eu acho bem legal e interessante, eu gosto de explicar as coisas para elas e eu acho interessante isso. Eu gosto quando uma coisa gera perguntas, porque quando gera perguntas, gera respostas. Eu sempre me senti muito bem dentro da casa, sempre a energia era muito boa. Então eu podia estar muito, muito cansada, até hoje a gente pode estar muito, muito cansada, mas a gente vem, a gente participa, a gente faz o que tem que fazer. E sai outro pique, né, com outra vontade, porque a gente recebe muito mais do que oferece, né. O espírita era conquistar pessoas e formar uma família única. Todo mundo queria tudo. Todos os frequentadores da União eram irmãos verdadeiros. Não tinha luxo, não tinha diversidade. Vamos fazer tal coisa, todo mundo vamos. Era fantástico, era muito bom. Uma impressão boa, saudável, tinha gente, muita amizade, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei conhecendo muitas pessoas na época e foram muito amigos para mim, sabe? Todo mundo olhava para mim sorrindo. Primeira vez,
me abraçava, Serafim Tricânico naquela alegria, porque ele que recebia as pessoas, me abraçou, eu sabia que você viria um dia até nós, né? Percebi isso muito claramente. Tive uma sensação, uma felicidade que eu vi gente entrando, eu entrei também, mas cheguei, dei aqui tudo, não tinha ninguém. E eles estavam reunidos aqui no palco. Daí alguém viu e chamou. Era um trabalho de estudo. Eu entrei aqui na casa num trabalho de estudo. Dirigido pelo Dr. Walter, Narzinha, Obey. A primeira atividade que eu participei foi ajudante do bibliotecário, atender a empréstimo de livro e venda de livro. E fazia venda de livro simbolicamente para as pessoas que tinham interesse. O professor foi um esteio muito grande para mim, me auxiliou muito, o professor Walter Acortes. O Afonso Salati, que na época eu estava no nosso lar, né? Nós trabalhamos muito tempo junto. O seu Alcides Lorenzon, Marília Calisto, né? Eles ainda estão na ativa. Marília é uma companheirona há muitos anos. Olha, quando eu vi a pregação do Dr. Walter falar sobre a paixão de Cristo, eu me apaixonei pela união e por ele. Eu sempre dizia, meu Dr. Walter, eu não sei se eu gosto da união porque eu amo o Senhor, ou se eu gosto do Senhor porque eu amo a união. Todos os diretores frequentavam as duas reuniões e ficavam no saguão da entrada da União, recebendo as pessoas e dando, cumprimentando como vai, todos. E ali tinha Eugênia da Silva, que era a estrela da época. Conheci Dona Eugênia da Silva, né? E Dona Eugênia, conheci ela na cama. Ela ficou toda atrofiada, os dedos, tudo. E ela dava passe de pessoas que iam pedir. Sabe como? Ela pedia para a pessoa sentar numa cadeira bem na altura dos pés dela, e ela dava o passe com o pé. A tia Eugênia, todas as semanas, para não dizer todo dia, nós íamos à casa de tia Eugênia. Nós adotamos como tia, porque é a estrela maior do movimento espírita de Piracicaba. Dr. Walter mesmo concordava com isso. De extrema bondade, muito caridosa. De ficar no portão, às vezes sentadinha, professora, depois de aposentada, vendo os carentes que passavam, muitos carentes lá pela rua, pedindo aqui, a prefeitura tinha poucas posses naquela época para estar ajudando, não tinha nada organizado na época, se tivesse era uma coisa muito tímida. E ela fazia questão de dar, ela comprava saco de arroz, saco de feijão, e ficava com canequinha dando para cada um. A Naira Arantes, eu conheci ela há muitos anos, assim, tipo 1963, que eu trazia meu filho, que ela, a casa ainda era um tanto humilde, na parte de baixo, onde ela recebia o Dr. Cesário Mota, e eu fazia tratamento. Uma senhorinha maravilhosa que frequentava a casa, ela fazia ginástica nas pessoas. Meu filho é deficiente físico, e ele não andava, passou por muitas cirurgias, mas nessa época foi muito bom, proveitoso que foi feito nessa parte de espiritual, né? Dona Naira Arantes foi uma médium espetacular, de uma sensibilidade e uma dedicação fora de série. E isso aí deu para mim lições. Logo que no começo, eu descarregando um caminhão de banana, eu trabalhava com isso, uma areia daquelas pretonas grandes, estava no primeiro caixa e me picou. E assim, como era dia de palestra, eu vim na palestra, eu sempre sentei aqui, na terceira dia. Aquele dia eu peguei uma cadeira e encostei na parede lá, porque se eu não aguentar, eu não atrapalho ninguém, saio quietinho daqui, né?
Iniciou o trabalho, a dona Nair recebeu o doutor Cesário. E ela gritou bem alto: Alcides, indo para sua casa, passe na farmácia, compre tal comprimido. Você não tinha falado nada para ninguém. Eu saía com ela também para fazer a anotação da medicação que o doutor Cesário Mota indicava para as pessoas. Sempre nada de assim preocupante para a doutrina, nem para ela, né? Charlatanismo, nada disso. Era aquilo mesmo, remedinho caseiro, essas coisinhas para cortar febre, às vezes chazinhos. Depois o doutor Walter começou com o trabalho com o Frei e também do IP Roxo. Então o doutor Cesário também embarcou nessa e dava muito para as pessoas. Mas a união ficava assim, porque o doutor Cesário, às quartas-feiras, ia da 1 até às 5 da tarde. E eu ficava lá também. A União Espírita, ela é realmente uma escola que ajuda as pessoas a aprenderem. Então, as crianças, os adultos. É importante sim a gente participar, a gente estudar, porque lá fora a gente vai poder fazer a diferença. A Casa União Espírita é uma casa de caridade, de muito amor. E quando você vem pela primeira vez para tomar um passe, você já sente aquela energia. Eu estou no lugar certo. Porque desde que me apaixonei pela União, eu a sinto como a extensão de um lar. E no lar que se tem sustento, alegria de viver, entusiasmo pela vida, tudo isso a União, sabe, renova em mim. Porque essa é a minha casa e a casa de todos. Entrou aqui, a gente sente os eflúvios do espaço. Não me pode faltar a União Espírita. É como o alimento mesmo da minha alma. Porque, assim como o alimento nós precisamos para manter o nosso corpo, meu Deus, eu me sinto anêmica quando eu fico sem a União. Aprendam a amar essa casa. Não tem outra coisa. E amando você faz das tripas ao coração. Né? Isso que é o princípio. Amar essa casa é amar a doutrina espírita. Amo a União, ninguém duvida, por isso, por ela, e ela é tudo na minha vida. Amo a União, ninguém duvida, ela é tudo na minha vida. Apaixonada por vocês, eu sinto grande emoção e alegria de cantar sempre ao lado de vocês. Apaixonada por vocês, apaixonada por vocês, eu sinto grande emoção e alegria de cantar, ai, sempre ao lado de vocês. Ai, um beijão.